é que é, campeões olímpicos? Estamos bem? Fortíssimos? Aí a irradiar a nossa superioridade para o mundo? Bem-vindos ao sexto monumento, aqui orgulhosamente campeões olímpicos. Estamos sim a apropriar-nos da vitória, da belíssima vitória de Yuri Leitão e Rui Oliveira no Madison. Sendo que já estávamos tão entusiasmados, fizemos logo um episódio especialíssimo dedicado exclusivamente a esta grande vitória, esta grande conquista para o desporto nacional e para o ciclismo em particular, obviamente. Logo no sábado o episódio está disponível nas todas as plataformas, portanto podem ouvir o nosso David e o nosso Nuno Ferreira, que tiveram a honra de comentar aqui esta belíssima história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nós aqui hoje não vamos falar de Jogos Olímpicos, porque lá está, tivemos esse podcast especial. Dar a nota apenas que na participação da Tata Martins não conseguiu trazer um diploma olímpico como tinha conseguido trazer de Tóquio, ainda assim fica aqui o nosso abraço à Tata por representar o ciclismo de pista no feminino também nos Jogos Olímpicos. Hoje temos muito para falar, muito mesmo, nomeadamente de Tour de France Femmes, prova por etapas mais importante do calendário feminino que já está na estrada. A primeira etapa aconteceu hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, dia em que estamos a gravar. Vocês já vão ouvir isto na terça ou depois. Mas já aconteceu então a primeira etapa, que teve vitória ao sprint de Charlotte Kool, mas já lá vamos, antes disso, apresentar os meus amigos campeões olímpicos, porque isto agora somos todos campeões olímpicos e todos trazemos amigos. E os meus, vou começar por ordem alfabética e vou começar em grande, com o grande Eduardo. Olá, Eduardo. Já sabes que eu agora tenho que apresentar sempre assim, isto agora pronto. Ficou. Olá, Paula, e olá também aos nossos queridos ouvintes, 5 campeões olímpicos, uma medalha que já não estávamos à espera, mas que veio tarde, ali nos últimos dias de jogos, mas que teve um sabor absolutamente especial. Acho que é uma vitória deles, do Yuri e do Rui, mas que nós também, saboreamos. também é minha, eu sinto como minha. Com todo o aroma de Jogos Olímpicos e que fica na história. É apenas o 6º ouro português na história do Olimpismo e acho que não poderia ser melhor. Teve um sabor absolutamente excepcional. Mais um ouro para Portugal, o primeiro fora do atletismo, que algo também é o facto de assinalar. O meu outro amigo, também campeão olímpico, também se chama Rui, mas não se chama Oliveira, é o Rui Ribeiro, apesar de que eu lembro-me, Rui, que o primeiro episódio de sempre que fizemos juntos foi da volta a Portugal, ou do Tour de France, não, foi do primeiro Tour de France Femmes, com este formato, e eu passei esse episódio a chamar-te Rui Oliveira. Já foi uma premonição. Ou seja, ainda sou mais campeão olímpico do que vocês, para não é? mim, ainda és mais campeão olímpico. Porque partilho esse nome com o Rui. Sobre isso não tenho muita coisa a dizer. Eu acho que todos esperávamos um bocadinho mais a medalha do Yuri a solo do que essa depois no último dia. Já tínhamos todos ficado super contentes com a prata, depois aquele ouro é mais do que ouro sobre azul, é outra coisa qualquer. Foi fantástico. O David e o Nuno fizeram aqui um bom trabalho em reagir ainda com as emoções à flor da pele. A quem não ouviu esse episódio, recomendo que ouça, porque se sente isso, sente-se essa nós aqui tentamos sempre olhar para as coisas de forma muito analítica e tal, e reagir assim a quente é bom. Fez-me lembrar quando reagimos, olha, eu e tu também ao do Cavendish, na altura, que também estávamos aí todos contentes e mesmo em cima da hora. Por isso, ouçam esse episódio e ouçam este também até ao fim, que temos muita coisa para falar. O Nuno Martins Neves vai-se atirar ao ar quando vir a duração deste podcast e ainda estamos a começar. Eu estou só a antever o que vem aí. Para explicar aos nossos ouvintes, até porque esperemos que este ouro olímpico no ciclismo, a verdade que é no ciclismo de pista, nós aqui até focamos mais na estrada, mas que traga mais fãs para o ciclismo e que traga
aqui mais ou menos. Portanto, se é a primeira vez que estão a ouvir aqui o Sexto Monumento, sejam muito bem-vindos. Mesmo para quem já nos ouve e já conhece bem o nosso Nuno Martins Neves, aqui está porque o Nuno Martins Neves, com o seu ar analítico e de jornalista muito habituado a escrever coisas com um tempo muito contado e com um número de caracteres muito contados e limitados, está-nos sempre a dar na cabeça que fazemos episódios com mais de uma hora. Não posso prometer que o episódio de hoje não vai ter mais de uma hora. Aliás, posso já dizer que não vou fazer essa promessa porque não vamos cumprir. Porque, como já dissemos, temos aqui a principal prova por etapas feminina para analisar e uma das principais provas por etapas no masculino. Portanto, como devem calcular, há aqui muita coisa para falar, mas vai ser um episódio interessante com toda a certeza. Vamos começar então com o Tour de France Femmes. Como já disse, a primeira etapa já decorreu, vitória de Charlotte Kool. Mas a primeira chegada ao sprint, em que Lorena Wibbs estava muito bem posicionada para ganhar, mas teve um problema mecânico nos 500 metros finais e não pôde disputar o sprint. Então foi a vitória para a sua ex-lançadora, Charlotte Kool, da Team DSM, que ganhou com facilidade, digo eu, muita facilidade sobre as suas adversárias. Eduardo, Hoje segunda-feira, no dia que estamos a gravar, foi esta vitória ao sprint. Amanhã é dia de sprint, temos um contrarrelógio, depois temos etapas com perfil mais de clássica e etapas de montanha, e a cereja no topo do bolo é literalmente a última etapa com aquela chegada duríssima ao Alpe d'Huez. Conta-nos tudo, Eduardo, tu que és aqui o nosso master das análises de percursos. Quais são aqui as Vocês até me etapas-chave? deixam envergonhado com isso. Não, nós somos de verdade. Quais são então as etapas-chave do percurso deste Tour de France Femmes 2021? Olha, como falávamos aqui antes de iniciar o episódio, vou tentar agrupar aqui isto mais ou menos por tipologia de etapa. Obviamente que já tivemos hoje a primeira etapa, que tem em alguns aspectos alguma semelhança com aquilo que vai ser a jornada dupla a ocorrer amanhã, este início de Tour nos Países Baixos, em terras neerlandesas. Amanhã a recuperar-se aqui um formato que já não é utilizado quase desde os anos 80, que é uma dupla etapa no mesmo dia, uma etapa mais curta da parte da manhã, com cerca de 70 km e totalmente plana, que irá muito possivelmente terminar ao sprint, e depois da parte da tarde o contrarrelógio, uma etapa 3 que será aqui quase que a 2B. É um contrarrelógio individual de 6,3 km, um contrarrelógio praticamente plano, mas que marcará estas primeiras diferenças aqui no Tour de France Femmes 2024. Depois começa aqui a entrada por terras belgas, duas etapas com perfil quase de clássica, ok? E embora tenhamos o Grand Bonnard e o Alpe d'Huez a finalizar este Tour de France, eu diria aqui que, para mim, a etapa que neste cardápio do Tour de France 2024 tem aqui a base talvez de maior espetáculo, e eu equipararei aqui um bocadinho o estatuto de etapa rainha com a do Alpe d'Huez, esta etapa número 4 entre Valkenburg e Liège. O Tour despede-se aí dos Países Baixos para entrar na Bélgica, como disse, não sem antes passar pelas subidas que fazem parte da Amstel Gold Race, como o Geulenberg, Beumelberg e o Kauberg. E depois, já na Bélgica, a corrida entra na zona da Valónia e passa também pelas terríveis subidas que fazem parte da Liège-Bastogne-Liège, como Côte-la-Redoute, Forges, La Roche-au-Fasson, terminando depois na cidade de Liège após quase 123 km de sobe e desce. São 8 contagens de montanha, uma verdadeira mini clássica, um dia absolutamente rompe-pernas, e eu acho que tem tudo para ser aqui um verdadeiro espetáculo, e que eu aponto como uma etapa que, apesar de não ser de alta montanha, pode ter aqui um carácter decisivo neste Tour. Não é um dia para ganhar o Tour, eventualmente, mas é um dia em que algumas favoritas poderão ficar arredadas da vitória. Etapa número 5, com algumas semelhanças com esta etapa 4, mas com um tipo de subidas, digamos que menos duras, mas é também aqui uma jornada destinada aos punches, e que
embora sendo menos dura, tem aqui também uma categoria de mini clássica e apesar de ser considerada uma etapa de média montanha, plana talvez, temos aqui quase 2000 metros de desnível acumulado nesse dia, por isso um dia realmente também muito difícil. Depois, etapa 6, já em França, mais um dia duro, a anteceder aqui as grandes decisões dos 2 últimos dias, 5 contagens de montanha, e a primeira passagem acima dos 1000 metros de altitude nesta edição do Tour. As grandes dificuldades deste dia estão concentradas na segunda metade da etapa, principalmente com as subidas de La Roche-du-Prêtre e Côte de Fan, já dentro dos últimos 25 km do percurso. Destacar que nesta etapa vai haver uma passagem pelas localidades de Mélisée e Lourdes, que são respectivamente os locais onde habita e onde é natural Thibaut Pinot. Etapa 7, e aqui iniciam-se as grandes decisões. Chegada a La Grande-Bonnard, primeiro de 2 dias de alta montanha deste Tour, etapa mais longa também, com 166,4 km, 5 contagens de montanha. Temos o Col de la Croix de la Serra, pela vertente mais dura, que é de Saint-Claude, com 12 km a 5.1, e o La Grande-Bonnard com 7 km a 5.1. Uma etapa duríssima, de uma verdadeira montanha russa, sobe e desce constante, e um acumulado vertical que vai naturalmente originar desgaste e fadiga, que passarão fatura no dia seguinte. Dia seguinte coincide com o final deste Tour, Alpe d'Huez, o mítico Alpe d'Huez. Etapa rainha para muitos, para mim será aqui equiparada à A4, e isto em termos de geral será o momento das grandes decisões. Temos também, para além do Alpe d'Huez, a subida ao Col do Glandon, a ser feito pela sua vertente mais dura, com 19,7 km a 7,2%, e obviamente o Alpe d'Huez, com as suas míticas 21 curvas, 13,8 km a 8,1%, e passagens, como nós sabemos, muito perto dos 2000 metros de altitude. Dia de tudo ou nada neste Tour, e que melhor cenário do que o Alpe d'Huez para se atribuir o título vencedor do Tour 2024. Por isso acho que está aqui apresentado o percurso deste ano, etapas a reter, a E4, a 7 e a 8. Não percam essas etapas, porque vão ser de espetáculo, com toda a certeza. Portanto, marca no calendário a etapa de quarta-feira, a etapa 4, e a etapa de sábado e domingo, etapas 7 e 8. Então, com a etapa 8 a chegar ao Alpe d'Huez, que certamente vamos ver cinema na estrada ali, com as diferenças que se espera que sejam feitas. Diferenças essas, meu caro amigo Rui, que nós esperamos que sejam lideradas, pelo menos eu espero, e acho que tu concordas comigo, por sua dona Demi Vollering, campeã em título, vem cá defender a sua camisola amarela, sendo que tem aqui algumas concorrentes interessantes, nomeadamente Kasia Naviadoma, Juliette Labouche, a Gaia Realini, que é uma ciclista que nós sabemos que tu gostas. O que é que tu achas que pode... Se é que primeiro, achas... concordas que Debbie Vollering é a grande favorita à vitória? Excluindo aqui a dona Debbie Vollering, quem é que tu achas que poderão ser as principais candidatas a lutar com ela pelos lugares do pódio, pelo menos? A lutar com ela pelos lugares do pódio, ok. A lutar com ela não vejo ninguém, sinceramente. Acho mesmo que não há... ia surpreender-me bastante se a corrida fosse sequer discutida de perto. Eu estou curioso para ver a etapa do Alpe d'Huez, por exemplo, ou outra também, mas a do Alpe d'Huez por todo o misticismo, mas é mais pela performance da Vollering e para ver se ela se supera a si própria. E ok que ela não está se calhar a ter um ano tão bom como estava a ter o 2023 até chegar ao Tour, não é? Que venceu as Ardenas todas e por aí fora, mas na alta montanha, a menos que a Kasia Naviadoma ou a Juliette Labouche, por exemplo, a própria Vita Music, que andou bem na volta à Espanha, mas as subidas eram diferentes, eram mais parecidas se calhar à etapa 7, menos duras, em que dava para ir na roda e aproveitar ali qualquer coisa, no Alpe d'Huez, com aquele monstro do Col do Glandon. Antes disso, ia surpreender-me mesmo bastante se alguém sequer ousasse chegar perto da Demi Vollering. Mesmo a Gaia Realini este ano não está a corresponder àquilo que eu esperava depois do que se viu no ano passado. Já caiu hoje,
não sei se vai dar grande luta, mas de resto a luta pelo pódio acho que abriu um pouquinho com a ausência da Elisa Longo Borghini, que estaria à partida, mas acabou por não participar, salvo erro por doença, acho, se não estou em erro, ou se por alguma queda que teve no treino, não estou agora muito seguro. A própria Lotte Kopecky, que foi segunda, acho eu, no ano passado, também não participa por causa dos Jogos Olímpicos que têm acabado agora. Ela andou a ganhar umas medalhas na pista, como há pouquinho falávamos do Yuri e do Rui. E não vai participar, portanto, se calhar aí a luta com a Niewiadoma, a Labus, a Evita Miocic, diria que pode andar por aí. A Demi Vollering não, a Gaia Realini, eu vejo alguma dificuldade dela naquelas etapas traiçoeiras que o Eduardo falava, porque aí não é preciso só saber subir, é preciso ter potência para apanhar os grupos certos nas alturas a rolar e por aí fora. Acho que ela pode sofrer aí um bocadinho e se as puserem podem deixá-la para trás com alguma facilidade. Tem sorte no contrarrelógio ter apenas 6 km, porque se fossem mais, ainda mais complicado seria. Mas também, por outro lado, acho que ela se calhar até pode gozar de alguma liberdade na última etapa, e se atacar de longe na montanha da etapa 8 pode recuperar aí algum tempo que a possa voltar a colocar nessa discussão. Estou curioso para ver se a Canyon SRAM consegue fazer alguma coisa com o facto de ter a Niamh Bradbury, que tem sido se calhar entre as 3 a 5 melhores trepadoras do World Tour feminino este ano. Acho que podem tentar jogar aqui qualquer coisa de equipa, até porque se a Niamh Fisher Black estiver tão interessada em trabalhar para a Vollering como estava na Vuelta, não vai estar. E podem aqui jogar um bocadinho taticamente com isso. Esperavam... Deixa-me só dizer-te aqui, falaste e bem na Canyon, eu ia te perguntar pelo FDG, porque tem Evita Miocic, tem Grace Brown, tem Cecília Truplo-Vic, também tem aqui uma equipa que pode jogar com os números, ou não? Sim, mas o Truplo-Ludwig eu já não a vejo em subidas, ou seja, em montanha é uma mesmo. incógnita neste momento. Já não a vejo com esse nível na montanha, depois principalmente os problemas que teve com quedas recentemente. Ela teve algum tempo parado, penso que na última época e nesta também, o trácito, acho que aconteceu nas duas alturas, mas no início desta época não a vejo sinceramente com pernas para discutir esse pódio. Por isso acho que se ela for para uma fuga não vai ser propriamente isso que vai preocupar muito a SD Works. Claro, não estou a dizer para lhe darem 6 minutos nem 7, mas não acho que seja por aí. E a Grace Brown não, na montanha depois também não a vejo com força para tal. Agora a Miocic tem alguma curiosidade em ver se consegue estar na luta pelo pódio, que pode acabar por ser também a luta pela melhor francesa com a Labus. Até imagino que isso possa ser uma luta secundária engraçada. Eu esperava também que a Lidl Trek se pudesse até aliar à Canyon SRAM neste tema, mas lá está, acho que a ausência da Elisa Longo Borghini acaba por lhes tirar muito peso nisso também, apesar de achar que não está ao nível da Vollering, retira-lhes esse aspecto tático. A Shirin Van Anrooy, ela venceu o Tour de France Femme do futuro no ano passado, mas acho que na montanha ainda não está também a esse nível. Mas temos aqui algumas ausências da start list que deixam isto assim um bocadinho mais triste. A própria Kim Katz, que estava a fazer uma boa época, a crescer muito de forma na IF, também não participa. Essa é que acho que foi pelo Covid. E vejamos como, sei lá, Mabi Garcia, Silvia Pérsico, Ana Rita Esteban, assim. Sim, a Pérsico, depois do primeiro Tour de France Femme, em que ela fez uma prova excepcional em 20 ou 6, sim, e no top 10 em quase todas as etapas, sempre muito. Acho que tem desiludido um pouco daí para a frente. Acho que a mudança para a UAE se calhar não correu tão bem como seria de esperar. Ela nos giros esteve praticamente incógnita, nem se viu. Esperava mais dela, esperava que nesta fase ela até pudesse estar nesse lote de ciclistas capazes de discutir o pódio, mas atualmente não me parece. Agora sim, acho que a Mavi Garcia aparece sempre bem. Vamos ver sempre a Mavi Garcia a puxar nas subidas quando o grupo tem 50 ciclistas, ainda lá vai ela para a frente, que é assim que ela corre sempre.
Mas sinceramente, mais do que a luta pela geral, estou curioso para ver o desenrolar de cada etapa como uma história em si, porque acho que a geral com a Vollering aqui nesta forma pode ser que a Van den Breggen e a vinda da Ferran Pravo para aqui, para o ano, torna a coisa um bocadinho mais interessante, porque acho que não há mesmo grande volta a dar, mesmo a própria Movistar, que a Liane Lippert, mas é mais para as etapas, se calhar aquela etapa do estilo Liège-Bastogne-Liège pode ser boa para ela, a própria Olivier Barel também, a Yara Castellain está a fazer uma boa época na Phoenix da Koenig, ela e a Paulina Royackers, e será um bocadinho por aí. Também estou curioso para ver a Rian Marcos, que nas provas por etapas tem aparecido sempre muito bem, fez pódio na Vuelta, pódio na Volta à Catalunha, pódio na pódio não, top 5 naquela prova francesa, o Tour de Normandie, se bem que essa é uma prova de características diferentes, mas tem estado bastante bem nas provas por etapas e vamos ver se aqui consegue subir também o nível na Volta à França. Bom, a luta pela classificação geral pela camisola amarela, em teoria, não terá grande luta. Vamos ver então o que é que a estrada dita e se não há azares pelo meio a ditar aqui uma surpresa no final deste Tour de France Femme. Mas nas outras classificações, nomeadamente na camisola verde, podemos ter aqui uma luta bem interessante. Eduardo, Lorena Wibbs parece sempre como uma das grandes favoritas, se não a grande favorita, a vencer esta classificação, mas a verdade é que hoje, não tendo disputado o sprint, não pontuou. Charlotte Kool venceu, conseguiu aqui a pontuação máxima. Marianne Vos conseguiu pontuar, aqui a segunda classificada nessa classificação, passo a redundância, com 41 pontos, portanto aqui bem ao alcance, a Charlotte Kool bem ao alcance da Marianne Vos. Teremos então mais uma etapa que, mesmo que Lorena Wibbs vença, fica aqui tudo muito em aberto. Portanto, vamos ter aqui os sprints bonificados que há em todas as etapas até ao final, tirado obviamente no contrarrelógio, a poder ditar aqui o desfecho desta camisola. Sim, até porque amanhã é basicamente a última hipótese para sprinters, ou assim na teoria pelo menos. Não vejo depois uma missão muito fácil para conseguirem voltar a vencer, tendo em conta as características das etapas que se seguem. Eventualmente até Marianne Vos costuma ser adaptar-se melhor às etapas tipo clássicas e poderá aí até fechar alguma, mas eventualmente ali a 5 talvez, mas duvido que tenham muitas hipóteses para pontuar sem ser nesses sprints intermédios, como falavas. Por isso eu acho que, aliás, duvido que qualquer um de nós possa arriscar neste momento numa vitória para a camisola dos pontos. Obviamente que Charlotte Kool hoje dá um passo muito grande ao conquistar esta primeira vitória. Se o fizer amanhã novamente, obviamente ganha aqui uma margem já bastante confortável, mas faltam muitas etapas com vencedores que não conseguimos prever e que eventualmente vão ser ciclistas com outras características, tanto ciclistas que andam bem na média montanha, nas clássicas, como na alta montanha depois. Por isso acho que é uma classificação com muitas dúvidas e acho que, obviamente, e dizias isso muito bem, que será aqui a classificação que cria mais dúvidas, mais incógnita até o final deste tour, por isso eu não arriscaria em dizer nenhum nome, assim com muita certeza. Se Marianne Vos ganhar amanhã, poderá entrar nessa luta mais a sério. Vamos ver o que é que vai dar daqui para a frente, especialmente na etapa de amanhã. Vamos então ver o que é que nos reserva este Tour de France Femme, que hoje também esteve alguma, quero dizer polémica, mini polémica, vá, com a desistência de vários atletas da equipa do Uzbequistão, que, enfim, atletas muito jovens, sem experiência a este nível, e não foi claramente um dia fácil para a equipa. No final da etapa, o diretor desportivo preferia olhar aqui para o copo meio cheio, então, e falar aqui da importância que tem esta participação, a primeira vez que uma equipa ali do Centro Asiático participa no Tour, seja ele na vertente masculina, seja ele na vertente feminina. Pronto, e preferiu então destacar isso e não dar aso
nem resposta às muitas críticas que já foram chovendo quando a equipa se conseguiu assegurar essa participação, não só nesta prova, mas como em outras, por causa do sistema de pontuação, que foi aqui bastante discutido, uma discussão que certamente teremos a oportunidade de ter, mas à frente, mais lá no final da época, podemos então voltar a este tema, mas dar então aqui nota que não foi de todo um dia fácil para esta equipa, que apesar de tudo, aqui o destaque pela positiva vai para a ciclista de 22 anos, Janina Koskova, que foi a única que conseguiu acompanhar o pelotão e chegou com o grupo da frente. Mudando agora agulhas para o lado masculino, para a Volta Ciclista à Espanha, que nesta edição de 2024 começa em Portugal, começa em Lisboa, há 3 etapas em Portugal, etapa 1, 2 e 3 serão em solo nacional, começando então com um contrarrelógio entre Lisboa e Oeiras, já no próximo sábado, dia 17 de agosto de 2024. Portanto, olhando aqui para tudo o que se vai passar nesta volta, lembrando que, apesar de hoje ser segunda-feira, a start list não está completa. Nós costumamos criticar isto quando é do lado feminino, portanto não vamos deixar de bater nisto com o lado masculino, porque a uma semana de prova, menos de uma semana de prova começar, isto não é admissível. Que me digam que tenham umas dúvidas num ciclista ou outro, eu até posso entender, mas que ainda não tenhamos, ainda que tenhamos equipas onde não temos a menor ideia, sequer como por exemplo a Arkea, não sabemos quem é que eles lá vão levar, enfim, não ajuda em nada. Mas pronto, analisando aquilo que podemos analisar e com a informação que temos, e uma que temos, e já temos há algum tempo, é precisamente deste percurso, e mais uma vez vou deixar o nosso amigo Eduardo brilhar. Vão ser aqui 3 semanas bem durinhas, com poucas oportunidades para sprinters, como também tivemos a oportunidade de estar a falar aqui um bocadinho em off, antes de começarmos a gravar este podcast. Portanto, o Eduardo, começando então pelas 3 etapas de Portugal e o que é que poderemos ver aqui em solo nacional, e depois prosseguindo por aí fora, conta-nos tudo sobre este percurso da Volta Ciclista à Espanha. Sim, vamos lá aqui, mais um percurso. É uma etapa, um percurso que começa em Portugal, como dizias. Acho que é aqui quase que o cumprir de uma promessa que acabou por não acontecer em 2020, quando haviam aqui 2 etapas que passavam por Portugal, uma delas a terminar em Matosinhos, penso eu, e que na altura, pelo facto de termos uma pandemia, essa possibilidade esfumou-se, e agora quase que temos aqui uma compensaçãozinha de alguma forma, quer dizer, uma compensação enorme, porque são 3 etapas que temos cá, e 3 etapas de facto que vão maravilhar os fãs de ciclismo portugueses. Por isso, uma primeira semana, como dizíamos, inicia aqui em Lisboa, Portugal, com um contrarrelógio de 12 km até Cascais, um percurso feito muito próximo do Tejo, entre Lisboa e as chamadas terras de Isaltino Moraes. Um crono praticamente plano, ideal para colocar fugaz desde o início, mas parece-me que sem extensão para criar grandes diferenças. Será aqui mais para marcar a ordenação da classificação. 12 km simples, planos, sendo que temos aqui um convidado não muito especial, que é o vento, que naquela zona poderá ser um inimigo, dependendo da direção em que soprar nessa tarde de sábado. Depois, etapa número 2, e eu incluo aqui também a 3, porque estamos a falar de etapas com perfis muito semelhantes. A primeira entre Cascais e Orem, e depois a segunda entre... neste caso a segunda e a terceira entre Lousã e Castelo Branco. A segunda etapa com 2 contagens de montanha de 4ª categoria, num dia marcado por subida e descida constante. Algumas dessas descidas verifiquei que são algo técnicas, pelo que os ciclistas terão de estar em alerta para prevenir quedas. Uma etapa que, apesar de não ser uma etapa totalmente plana, aponta para que as dificuldades percorridas ao longo do dia não tenham um impacto suficiente para criar ali um cenário que não seja a chegada em pelotão compacto,
e possivelmente disputa pela vitória ao sprint. Etapa número 3, muito semelhante, como eu dizia, desta feita com uma das subidas, o Alta Teixeira, com uma segunda categoria a chegar perto dos 900 metros de altitude. Possibilidade de surgir ali o habitual vento nas estradas desta zona interior. A última dificuldade do dia está a mais de 40 km da meta, pelo que só uma fuga de sucesso evitará mais uma etapa discutida ao sprint pelo pelotão nesta despedida de Portugal. Etapa número 4, Placência Pico Vilhuercas, entrada em Espanha, e significa a primeira incursão em alta montanha. Uma chegada a Pico Vilhuercas com 1550 metros de altitude. Etapa com 4 contagens de montanha, 2 delas de primeira categoria. A primeira no Alto do Piornal, que já foi percorrido há cerca de 2 ou 3 anos na volta também. E depois o já referido Pico Vilhuercas, uma etapa dura praticamente desde o início, atrativa para fugas, e com as 2 primeiras subidas com muita dureza para potenciar e criar uma bela vantagem entre os que forem para a fuga e o pelotão. Depois entramos aqui em direção ao sul de Espanha, e depois dessa quarta etapa muito dura, o pelotão volta a ter uma jornada que não oferece grandes dificuldades. Muito possivelmente vai ter aqui mais uma disputa ao sprint. Agora o que se prevê aqui nesta zona da Andaluzia, com chegada à Sevilha, é um dia de temperaturas infernais, como é habitual nesta zona de Espanha. Etapa número 6, Carrefour, Jerez de la Frontera e Junquera. Uma etapa com potencial para fugas e marcada pelo início junto a um supermercado da carreira Carrefour. Isto, obviamente, no cumprimento das obrigações publicitárias da caravana da Vuelta, junto de um dos seus patrocinadores. Primeira montanha do dia, uma primeira categoria no Puerto del Boyar, e até à meta em Junquera temos mais 3 subidas de terceira categoria, uma delas a coincidir com o final. Primeiros 60 km de etapa não apresentam qualquer tipo de dificuldade, mas a primeira categoria de Puerto del Boyar terá aí, muito possivelmente, um terreno ideal para a formação da fuga, caso não se tenha formado até aí. Final no Alto de las Aberras, com 8,9 km a 3,9%. Etapa número 7, mais uma etapa com muito pouco terreno plano e marcado pela dupla passagem na meta instalada na cidade de Córdoba, sendo que a primeira passagem acontece à subida ao Alto del 14%, é mesmo este o nome, uma segunda categoria a 25 km da meta, que tem potencial para o movimento que poderá definir o lote de ciclistas que disputará a vitória. O final desta etapa é em tudo semelhante ao da etapa 12 da Volta 2021, em que, na altura, foi vencida por Magnus Cort, tendo o dinamarquês sido mais forte entre o grupo de cerca de 50 escaladores e punches que conseguiu passar a subida sem descolar. Etapa número 8, Úbeda Cazorla, uma etapa de média montanha, percorrida ali na zona de Jaén, sempre acima dos 500 metros de altitude. 2 contagens de montanha, com a última, uma terceira categoria, a coincidir com a meta instalada em Sierra de Cazorla. A etapa número 9, uma daquelas que devem apontar no vosso calendário, uma etapa de alta montanha, que embora não tenha final em alto, é uma etapa que promete espetáculo. 3 subidas de primeira categoria, praticamente umas a seguir às outras, dupla passagem por o Alto de Azalanas, e criam aqui a expectativa de poder existir um grande espetáculo. Ingrediente extra, nos últimos 25 km, entre a segunda passagem pelo Alto das Alanas e a meta em Granada, serem feitos em descida, pode ser aproveitado pelos ciclistas especialistas para criar algum corte. Na entrada pela segunda semana, temos a caravana da Vuelta a chegar à Galiza, e depois do dia de descanso em Vigo, a Vuelta volta a estar muito perto da fronteira de Portugal, ao iniciar e terminar a poucos quilómetros dessa fronteira. Uma etapa muito interessante, com uma contagem de segunda categoria praticamente no início do percurso, e depois uma segunda metade de etapa com mais 3 contagens de montanha, sendo a última uma primeira categoria no Alto de Mougás, que são 10 km a 6%, a 20 km da meta. Depois é sempre a descer até Baiona, e acho que a luta pela vitória da etapa será para a fuga, para um grupo reduzido de ciclistas. Os homens da geral poderão tentar aqui qualquer movimento nessa subida final, ou eventualmente na descida. Etapa número 11, Campus Tecnológico Cortizo Padrón, ou seja, ele começa e termina no mesmo sítio, Campus Tecnológico Cortizo Padrón, mais uma etapa corrida aqui em território galego, 4 montanhas categorizadas, a última delas terceira categoria, apenas 8 km da meta. Parece-me uma etapa perfeita para fugas, com muita subida e descida, em que o pelotão terá de estar muito atento se quiser manter os fugitivos controlados. Etapa 12, Ourense Termal, Estação de Montanha de Manzaneda,
etapa com final perto dos 1500 metros de altitude, poucos quilómetros planos, mas curiosamente apenas uma montanha categorizada de primeira categoria coincide com a meta. Trata-se aqui da primeira alta de montanha de um combo de 5 etapas duríssimas que podem decidir a volta no final desta segunda semana e início da terceira. A subida à Manzaneda é tipicamente marcada por vento forte, pelo que os ciclistas terão de contar com mais esta dificuldade extra nesta etapa 12. Etapa 13, Lugo, Puerto de Ancares, mais um final em alto nesta volta, com chegada ao Puerto de Ancares a quase 1700 metros de altitude, uma subida que se estreia na volta, um dia importante para a classificação geral, com um final que poderá criar diferenças entre os favoritos. A etapa tem ainda mais 3 contagens em segunda categoria, a última mesmo antes de iniciar a subida final. Etapa 14, Vilafranca del Bierzo e Vilhabelino, uma contagem de montanha de terceira categoria a meio da etapa e depois, a 20 km de final, o topo de Vilhabelino, acima dos 1500 metros de altitude e com 23 km a 4,5%. Os 14 km entre o topo e a meta são feitos praticamente a descer, um final que de facto não é o mais duro, mas bastante longo depois dos 150 km, dos 160 km de etapa percorridos até aí. E principalmente depois de etapas muito duras na véspera desta. Etapa 15, uma das grandes etapas desta volta, entre Infiesto e Cuito Negro, para mim, a segunda mais dura desta volta, dupla passagem na subida de primeira categoria do Alto da Cola Diela e chegada ao Cuito Negro, uma categoria especial a 1850 metros de altitude, com 18,9 km a 7,4% e nos últimos 3 km, sempre acima dos 12% de média e rampas que chegam aos 24% dependente. Fim da segunda semana, com uma etapa duríssima nas montanhas asturianas e que reúne uma parte importante do potencial de decisão desta volta, porque para além do monstruoso Cuito Negro, a dupla passagem pelo Alto de Coladera e a outra terceira categoria pelo meio vem acrescentar ainda mais dureza a uma etapa que já seria infernal apenas com a subida final. Terceira semana, última semana desta volta, começa logo com uma grande etapa, uma chegada aos Lagos de Covadonga, mas com passagens em subidas de primeira categoria, Mirador del Fito e Colada Lomeda, especialmente esta com 7,6 km a 9,3%, em mais um dia duríssimo de volta nas Astúrias. Os Lagos de Covadonga marcam sempre diferenças na volta e esta será uma etapa muito complicada para os favoritos, que terão de subir uma das montanhas mais duras que a volta tem, e isto junto a outras duas subidas de primeira categoria pelo meio. Uma das etapas a não perder nesta volta. Etapa 17, Monumento Juan de Castilho Arnoeiro até Santander, última oportunidade para sprinters nesta volta, uma etapa curta e num percurso relativamente simples, muito embora existam ali duas subidas de segunda categoria, últimos 60 km praticamente planos, etapa que poderá ser também uma boa oportunidade para a fuga, considerando que poderão cavar uma vantagem interessante nas subidas do dia para gerir depois no plano. O desgaste do pelotão também aqui poderá retirar ideias de perseguição para uma chegada ao sprint. Etapa 19, Vitória-Gasteiz até ao Parque Natural de Esqui, etapa muito semelhante à 14, com final em Vilhabelino, subida terceira categoria à meio da etapa, mas esta feita uma chegada em alto, no alto de Moncalvilho, com 8,6 km a 8,9% de dependente média, local da vitória de Primož Roglič em 2020, etapa com um início mais suave, mas um final que terá consequências na classificação geral. Etapa 20, etapa rainha desta volta, 3 contagens de primeira categoria, 2 de segunda e 3 de terceira. São 7 contagens de montanha numa etapa que tem aqui um perfil absolutamente diabólico. É uma montanha russa em forma de percurso. Sobe e desce constante, as montanhas são duríssimas e o final do Picón Blanco, logo depois do Puerto de los Tornos, é um verdadeiro inferno nesta penúltima etapa da volta. A etapa vai deixar marca nos favoritos e gerar diferenças na geral, podendo também ter impacto ao nível do desgaste na capacidade dos ciclistas para o contrarrelógio final do dia seguinte. Isto não só fisicamente, como também ao nível psicológico. Dizer que neste dia temos o Portillo de Lunada, aliás, as primeiras categorias deste dia são o Portillo de Lunada com 14 km a 6,1%, Puerto de los Tornos a 11,3 km a 6% e o Picón Blanco com 7,9 km a 9,1% dependente média, com rampas que chegam aos 8%. Última etapa, etapa 21, contrarrelógio em Madrid,
que encerra esta Vuelta 2024, quase 25 km praticamente planos e sem grandes exigências em termos técnicos, contrarrelógio para especialistas e que marcará aqui a última batalha na luta pelas classificações da geral, depois do desgaste dos últimos dias de montanha que antecedem esta crono. Acho que apenas os mais resistentes e os que apresentarem maior capacidade de recuperação conseguiram manter aqui o nível top neste último esforço individual contra o relógio. Por isso temos aqui um percurso com todo o estilo, todo o tipo, todo o perfil de etapas e que poderão acompanhar nos próximos dias e que principalmente esta última semana tem muito espetáculo para dar. Temos aqui certamente um percurso com muitos pontos de interesse que vai ser bastante animado de seguir. Aproveito para dizer que vamos, como já vem sendo o nosso hábito, ter um podcast especial para patronos de acompanhamento diário desta Vuelta. Podcast esse que já podem subscrever no nosso site. Rui, olhando aqui para todo este percurso e ao contrário até do que falámos anteriormente sobre a volta à França feminina, esta é uma volta que se calhar até bem aberta em termos de potenciais vencedores finais, porque se por um lado é verdade que vamos ter à partida Primož Roglič, o homem que já venceu 3 Vueltas e um dos melhores voltistas da atualidade, a verdade é que temos aqui outros corredores, nomeadamente o nosso João Almeida, que tem sérias hipóteses de poder vir a vencer esta volta. Quer dizer, digo eu, não sei. Esperamos que sim, não é? Esperamos que sim, e o nível que ele demonstrou esta época, sobretudo na volta à Suíça e na volta à França, acho que demonstra bem que é possível ele vencer esta volta, porque a verdade é que o Roglič é Roglič, mas o nível mais alto na montanha, se calhar, de algum dos ciclistas aqui presente que vimos esta época, é do João Almeida. Agora, claro, o Roglič abandonou o Tour, isto já começa a ser um bocado ritual para ele depois poder vir aqui ganhar a Vuelta. Não, esta aqui nem foi a brincar, porque Sim, em 2020 foi assim, em 2019 que ele ganha a primeira, não é? Em 2020 não foi assim, em 2020 ele ficou até ao fim. Certo, caiu no Tour, mas foi em sentido figurado, não foi em sentido literal, como desta vez. Okay. Pronto, vamos dizer assim. Mas sim, tem sido um bocadinho a tábua de salvação do Roglič, pode ser que seja novamente, mas de resto, lá está, temos um Richard Carapaz que, se a preparação foi boa, cuidado, porque é um ciclista que se calhar a malta costuma pôr para o lado, porque ele agora se dedica muitas vezes a etapas, mas em 2022, 2021, 21, era o que conseguia andar mais vezes com o Pogačar e com o Vingegaard. Claro que o nível desses dois subiu muito desde aí, mas pronto, há aqui umas referências. O próprio Adam Yates dentro da UAE Team Emirates, isto pode depender para um lado ou para o outro a liderança, porque o Yates é um ciclista fantástico. No ano passado fez o pódio no Tour, mesmo estando a trabalhar para o Pogačar. Este ano eu acho que o Adam Yates, naquela história toda do outro artista espanhol que nem vai participar na Vuelta, acho que o Adam Yates até acabou por ser o principal prejudicado pela birra do Ayuso, porque teve de trabalhar mais cedo e com isso logo no Galibier acabou por se colocar num papel mais secundário dentro da equipa e começar a trabalhar mais cedo, e por isso pode agora ter o brinde. E também é um ciclista mais experiente, que já nunca liderou a equipa numa grande volta. O João Almeida já o fez no Giro. Não sei se aqui a malta depois não pode ter um bocadinho esse dissabor se depois o Adam Yates acabar por ser líder. Agora, começa em Portugal, toda a gente viu o tour fantástico que o João fez. Existe eu contei 3, 6, 7 etapas de montanha que eu acho que se adequam às características dele, apesar de haver aqui coisas que ele tem que rever, porque são
algumas delas, as subidas não têm mais que 6, 7 km e são muito inclinadas, por isso se ele começa a fazer uma almeidada, depois pode não ter estrada para recuperar, e o Roglic, sabemos que ele come destas subidas ao pequeno almoço, por isso é preciso ter cuidado, mas acho que o João, com uma boa gestão, o contrarrelógio são 36, 37 km de contrarrelógio que temos aqui. Acho que ele, se estiver num bom dia, pode até levar alguma vantagem sobre o Roglic, não sei. Há de ser relativamente equiparado, se calhar. Acredito que o Roglic acabe mais forte que o que vai entrar por causa da queda no Tour, que ele ainda fraturou uma vértebra ou duas, ou o que é que foi. E vamos ver como é que corre. A expectativa é alta. Não há nenhum dos ETs pronto, que compuseram o pódio da Volta à França. Não há assim propriamente ninguém que tenha apontado a época totalmente à Vuelta, como tivemos, por exemplo, no caso de 2022, que o Remco, ainda se calhar não tendo esse estatuto, apontou a época à Vuelta e com isso ganhou uma vantagem adicional. Temos o Schialmosa, mas ia surpreender-me bastante se o Schialmosa conseguisse vencer isto. Temos gente a tentar fazer a redenção de uma má época, como o Masio e o Godu. Temos gente que vem do Giro e pode aqui tentar repetir uma boa prestação como o Tibério, o O'Connor ou o Martínez, mas esse vem em apoio ao Roglic, por isso fica aí um bocadinho de... E o que é que se pode esperar da Sepp Kuss? O homem venceu o ano passado. É Pois, era, verdade que eu ia chegar aí. E tinha... Os gregários dele eram o Jonas Vingegaard e Primož Roglic, e não vai ter nem perto nem de longe isso, mas ele também se calhar pode sofrer um bocadinho do mesmo mal que o João, não é? Nessas subidas mais explosivas. Eu ia chegar aí, por acaso, porque isso é verdade. Eu acho que o Kuss talvez não seja... e ainda me custa um bocadinho, não é? Porque o Kuss no ano passado ele ganha, mas a volta é corrida de uma forma muito estranha, porque eu não me lembro propriamente de ver grandes ataques de alguém que não fossem os próprios companheiros de equipa, não é? Foi bem animado nesse ponto. Foi. E eu lembro-me das discussões que íamos tendo no podcast diário, porque todos os dias havia uma nova, ou era o Roglic que era mau da fita, outros era o Jonas, depois era o Kuss que era também um cordeirinho que não lhes dizia nada, foi engraçado. Mas é difícil de avaliar. Ele também teve uma época muito má, ele disse que sofreu de long Covid, não é? Dos efeitos prolongados do Covid, mas voltou muito bem em Burgos, venceu uma chegada em alta e a classificação geral. É um bocadinho uma incógnita, porque mesmo na Vuelta do ano passado nós nunca pensamos no Kuss como líder, nós não falamos no Kuss poder vencer a Vuelta no podcast de antevisão da Vuelta, não é? É sempre um bocado ingrato e um bocado estranho falar nesse ponto. Agora, ele vem para aqui para tentar revalidar o título, a Visma assume-o, dizem que dá um papel mais de liberdade, ou não chamam sequer bem co-líder ao Kian Neutebrooks, que se calhar depois de abandonar o Giro com Covid também podia ter essa ambição, mas vamos ver o que é que o Kuss consegue fazer. Se calhar eu ia dizer depois no final que ele enquadra-se aqui um bocadinho nesta do Mas e do Godu, de tentar salvar a época, mas com a responsabilidade acrescida de ter vencido no ano passado. Agora, a verdade é que há muita dureza, as subidas se calhar não se adaptam propriamente às características dele, mas também fora o Roglic não diria que se adaptam às características de mais ninguém, sinceramente. Talvez do Adam Yates, não sei. Pois, temos aqui bastantes incógnitas, como tu dizias e bem. Sabemos perfeitamente, falaste aí de alguns nomes. E desculpa, há bocadinho esqueci disto. E o Kuss não vai gozar da liberdade do ano passado de poder ir para uma fuga ganhar 4 minutos, não é? Ou 5, não lembro. Acho muito difícil, pelo menos. Da liberdade e da proteção, que ninguém o atacava porque sabia que levava com os outros dois, não é? Pois é isso. Essa parte eu tinha falado, não me lembrei, foi que ele tinha ganho aquele tempo todo numa fuga, ainda muito cedo na corrida. Sim, mas temos, aliás, falaste na questão do Ben O'Connor, mas por exemplo, a Decathlon também traz Félix Gal. Olha, é outro que se enquadra no ter de salvar a época, porque também o tour dele para mim foi um bocadinho de desilusão. Face ao ano passado. Eu já nem me lembrava que ele tinha estado no Tour, mas sim. A própria Decathlon, depois daquele início fantástico da época, o Tour
para mim foi uma completa desilusão, não? A volta à França da Decathlon como um todo. Sim, mas eu olho aqui, por exemplo, tu já falaste aqui do Tiberi, mas eu olho, por exemplo, para a equipa da Bahrein, com o Tiberi, Caruso, o Jack Haig, também me parece que tem aqui números para fazer alguma coisa de interessante. Um nome que, curiosamente, que ele não falou, o Rui Eduardo, agora para ti, nomes que ele não falou, ele não disse um único nome da Ineos, mas o que tem na notícia Não aqui falei no Carlos Rodrigues? Carlitos. não. Não, então, mas foi por esquecimento que ele estava aqui apontado. Estava Pronto. aqui ele e Holanda como os espanhóis que vêm bem do Tour, que geralmente Ia isso também perguntar acontece. exatamente isso. Tem Sobre os aqui espanhóis, apontado. ele falou do Henrique Mas, mas temos aqui Mikel Landa, que fez um tour absolutamente extraordinário, se bem que lá está, ia como gregário, desta vez é como líder, se calhar vamos ter Mikel Landa de volta, Landa Vintage de volta, mas temos na equipa da Ineos, ainda que isto não está confirmado, mas a priori teremos Carlos Rodrigues e Egan Bernal, mas particularmente Carlos Rodrigues, porque Egan Bernal sabemos que nunca mais voltou a ser o Egan Bernal de 2019 e 2021, depois daquele terrível acidente que sofreu. O que é que se pode esperar desta? Porque Carlos Rodrigues faz sexto no Tour. Sexto? Sexto. É sim, acho que sim. Sim. Ou abaixo. Contra a do Holanda e do João, portanto acho Fez que é isso. sétimo, fez sétimo. Fez Fez sétimo. Sétimo. Quem é que foi pelo meio? Não Foi interessa. o Adam Yates, Ah, atrás do Landa. Exatamente. Desculpa, Adam. Desculpa, Adão. Adão Ricardo, desculpa. E parabéns atrasados, já agora. Voltando então à Ineos. A Ineos, eu ia dizer, o ano passado também não, mas o ano passado, na realidade, na altura, João Movisma deixou ficar lá toda a gente. Mas voltando àquilo que é, em teoria, o core da Ineos, esta época nas grandes voltas, eu vou dizer, não lhe está a correr bem porque não quero ser mal educada e rude. Mas a Ineos, se calhar, em termos de equipa, falamos aqui na Decathlon, mas se calhar em termos de equipa, uma das equipas que chega aqui mais pressionada a esta volta para apresentar qualquer coisa é efetivamente a Ineos de Carlos Rodrigues, não? Eduardo? Não sei, tu dizes que o core da Ineos é o... Eu percebo o que estás a dizer, não sei se são os Jogos Olímpicos, se calhar são os Jogos Olímpicos, estão mais interessados nisso, e tem sucesso lá, é um facto. Depois, né? Nem se pode negar. Mas realmente não sei se estão pressionados. Eu acho que há um depósito de esperança muito grande no Carlos Rodrigues, e quando as coisas falham não há alternativa, não há plano B. E de facto acho que as fichas estavam todas atiradas para cima dele no Tour. As coisas não funcionaram como no ano passado. Sétimo lugar, não sei se é uma desilusão assim tão grande, talvez Não é tendo comparado. em conta que quando olhas para cima não está nenhum manco acima dele, não é? Exatamente. Agora, eu acho é que tem mais mérito aquilo que ele fez no ano passado, exatamente porque ficou à frente de outros que também não são mancos, do que ser desilusão este ano. Ainda assim, é uma equipa que com o seu orçamento, o orçamento manda, não é? O Pois é, budget, que é isso, a minha questão é essa, porque o claro, por budget é exemplo, que... a Movistar também chega aqui pressionada para apresentar resultados, a própria Mas não tem Groupama, tanta responsabilidade. que eu nem dá para classificar, a Groupama nem se viu. Eu vi mais imagens do Thibaut Pinot no Tour deste ano do que da Groupama a correr, portanto acho que isso diz tudo. Agora, é como tu dizes, o orçamento da Ineos obriga Sim. pelo menos É que apresentem devia, não é? resultados. Devia obrigar a outro tipo de... Sim, a verdade é como te Pois. digo, ou é Carlos Rodrigues ou não há plano B, vão ganhando umas etapas com o Pidcock, com o Kwiatkowski talvez, mas em termos de geral é um facto que estão longe daquilo e vai salvando o Geraint Thomas com uns pódios no giro, é aquilo que vai ser fã da equipa. Agora Sim, não mas está Geraint Thomas. quando o senhor que tem quase 40 anos é que tem que salvar a honra do convento, algo de errado não está certo. Certo. Mas tem sido essa a realidade. E de facto eu acho que há aí um exagero de esperança no Carlos Rodrigues para salvar as ambições da equipa numa época. Acho que o Carlos Rodrigues vai fazer uma volta melhor do que o Tour que fez, embora eu pessoalmente não acho que tenha sido uma desilusão, foi fruto de os outros terem sido melhores. Ele não foi mau como foram outros, mas os outros foram melhores e acabaram por fazer melhor do que ele. Acho que vai fazer uma volta melhor, correr em casa,
Nos últimos 2 anos também já tinha sido muito positiva a participação dele na Vuelta, embora umas quedas pelo meio tivessem retirado a possibilidade de ambicionar mais alto. Mas acho que é um dos homens que tenho apontado ao meu top 5, top 3 talvez, mas que eu acho que vai ser daqueles que vai dar aqui água pela barba ao nosso João Almeida. Agora, obviamente que a Ineos, eu acho que vamos ter muito que falar da Ineos no rescaldo Ou desta não, eu acho época. que já não vamos ter nada para falar e esse é que vai ser o problema. É que é mais do mesmo, e depois vezes uma estrutura que parece meio abandonada e que em termos de transferências quase não se ouve falar, vai contratando aqui e ali, mas sem grande perspectiva de projeto a longo prazo. Eu já não digo a curto, que às vezes é difícil arranjar ciclistas que tragam essa aura positiva e que vão de imediato lutar por grandes objetivos, mas pelo menos criar uma base que no futuro pudesse ser útil. E as coisas não têm funcionado, mas acho que isto rescaldos ficam para outras núpcias, mas acredito que o Carlos Rodrigues vai ser um dos homens desta volta. Carlos Rodrigues será um dos homens desta volta, assim como o nosso João Almeida. E focando especificamente nesta equipa da UAE Emirates, já aqui o Rui falou e muito bem de que não é líquido que o líder será o João. Partem com uma co-liderança, João Almeida e Adam Yates, uma co-liderança que deu muitos frutos à UAE na volta à Suíça, depois no apoio a Pogacar para a vitória na volta à França. Veremos então o que traz aqui a estrada. Eles que trazem uma equipa bem interessante, e esta já está confirmada. Trazem então Marc Soler, João Almeida, Adam Yates, Isaac Del Toro, o jovem estrela, jovem promessa, faz aqui a sua estreia em grandes voltas. Traz ainda Pavel Sivakov, Jay Vine, Brandon McNulty e Filippo Baroncini. Rui, o que é que podemos esperar desta Team Emirates? Uma equipa mandona nesta corrida? É esta a equipa que vai assumir as despesas da prova? Ou achas que não tem essa obrigação? Não, eu acho que isso vai sempre depender de como começar a corrida, não é? Porque não espero, talvez, quer dizer, o McNulty pode estar na luta pelo primeiro contrarrelógio, mas acredito que os principais favoritos sejam o Tarling e o Wout van Aert. E acho que isso depois vai acabar por ditar um bocadinho quem é que controla a equipa, a corrida nos primeiros dias e tal, e se calhar até chega a alguma fuga numa das primeiras etapas, porque lá está, como falámos há bocado, não vejo muita gente com sprinters a trazer sprinters para aqui, se calhar até nem vai haver muitas equipas interessadas em controlar a corrida, e até pode sair assim uma vermelha de borla para uma equipa qualquer no início. Depois, claro, quando começarmos com as etapas duras, e a etapa 4, logo a de Pico Villuercas, é uma das, quantas é que eu disse? 7? 3, não sei contar, sei, são 7. Sim, são 6 ou 7. Das 7 que eu considero como potencialmente decisivas para o desfecho desta volta, porque a rampa final dessa subida é muitíssimo dura. Acredito que isso já se comece a notar um bocadinho mais e que a UAE de facto comece a assumir algum protagonismo nessa postura mandora. Agora, tenho uma dúvida, que é quem é que vai chegar ao cá, porque não é o Pogacar, já se sabe que como é que é aquela terra do Alentejo sem lei, não é? Que era, se chamava aquela série de quando eu aí sem o Pogacar, aquilo é uma luta de galos. E depois olhas para esta equipa, eu primeiro vejo o Baroncini, coitadinho, vai ter que andar a fazer tudo o que os outros lhe pedem, porque é o Baroncini. Se calhar vejo... Certo. Sim, mas se calhar vejo o Jay Vine também a assumir um bocado esse papel, até porque ele teve uma queda muito complicada no País Basco. E olha, é um dos ciclistas que eu até me surpreendo vê-lo ainda a correr esta época, porque ele teve por um colete cervical, ficou acamado há N tempo e voltou com uma vitória no contrarrelógio, na volta a Burgos. Não esperava mesmo vê-lo aqui. Eu acho que isto tem tudo para dar um bocadinho de confusão. Já sabemos que o Soler em Espanha liga ao chip de Movistar e começa por aí fora feito tolinho. O Del Toro, vai vamos ver. Quintana. Exatamente, e olha, vai cá estar o Quintana. O Del Toro, vamos lá ver. O Sivakov parece-me ser um homem leal de trabalho, mas lá está, não é numa fase plana da etapa que ele vai andar a controlar nada, acho eu, mas não sei.
é uma boa mescla esta equipa da UAE Team Emirates. Eu acredito que eles queiram proteger pelo menos o Adam e o João o mais possível durante mais tempo, mas eu acreditava que isso podia ser feito no Tour também, e a verdade é que eles all-in no Pogacar, e com toda a razão, ao nível que ele estava, faz todo sentido. Eu é que não achava que fosse possível um ser humano andar assim, mas anda. Ele não é Agora, humano, já pois é been over possível. this. Pois é possível, é possível que não seja. Mas pronto, aqui acredito que haja mais essa coliderança, até porque ela é assumida, e no Tour nunca o foi. Eu é que achava que podia ser para, pronto, para tentar jogar estrategicamente. Agora aqui acho que Oh, Rui, será esse o objetivo. dizer-te que tudo que não envolva Ayuso será um cenário sempre menos caótico, não é? Por isso não, tem tudo para correr melhor do que se tivesse esse senhor. Bom, veremos então o que nos dá esta UAS, veremos então a movistarização da Team Emirates ou não. Por um lado, não, porque queremos é que as coisas façam as coisas com seriedade para que o nosso João possa fazer uma boa classificação. Por outro lado, toda a gente quer ver drama na Netflix na próxima época. Drama na Netflix, que é coisa que, Rui, não me parece que pelo menos a Red Bull Bora vá dar, porque aí o líder é indiscutível, acho eu. É Primož Roglic e Primož Roglic mesmo, sendo que tem como fiéis escudeiros novamente Alexander Vlasov e Dani Martínez, assim os principais nomes. Não tem uma equipa tão forte como tinha no Tour, também não tem adversários tão fortes como tinha no Tour. Tour esse que, como já dissemos, ele nem sequer terminou. Mas vejo aqui que esta Red Bull Bora, novamente com uma forte aposta em dar todas as condições a Roglic, tem aqui uma equipa à altura do objetivo de vencer esta volta? Acho que se Roglic não vencer a volta, não há de ser pela equipa. Porque, quer dizer, o Dani Martinez fez segundo no Giro este ano, se calhar até um ciclista com mais moral do que alguns que acham que deviam disputar lideranças. Este se calhar até tinha mais moral para o fazer, e até acredito que não o faça, porque se calhar, tirando se calhar o Adam Yates, o próprio Almeida este ano no Tour, o Martinez tem uma das grandes prestações que me lembro como gregário no giro que o Bernal venceu em 2021. Ele acaba ainda no top 5, que é uma prova de que é um gregário da montanha excelente. E para além desse, ainda temos o Alexander Vlasov, que não terminou o Tour também, lesionado, acredito que já esteja recuperado. O próprio Florian Lipovitz, que eu acho que ele depois não chegou a ir à volta à França. Aliás, ele entrou no Giro e não o acabou, e assim é que é. Aquilo que tinha aparecido muito bem na Romandia, como uma grande surpresa. Pelo menos eu não contava com este aparecimento do Lipovitz nessa fase da época. Ele ainda é muito jovem, tem 23 anos apenas. Venceu o Sibiu Tour agora em julho, uma prova na Roménia. Por isso acredito que apareça também em boa forma para dar algum apoio na montanha ao Primož Roglic. E depois temos ciclistas como o Nico Denz, o Patrick Gamper, o Roger Adrià, que são um bocadinho todo o terreno, ou até o Adrià até pode ser um homem naquelas chegadas mais explosivas que até possa dar alguma ajuda ainda ao Roglic. E o Aleotti, que apesar de ser ainda jovem, também já deu boas demonstrações de qualidade, já correu salvo erro, 4 grandes voltas na carreira. Por isso, mesmo tendo 25 anos, acho que já o podemos meter na categoria dos experientes. Por isso acho que a Red Bull é estranho, porque eles também têm ciclistas que já na sua carreira, e até podiam ter aspirações legítimas, acho eu, a ser líderes numa equipa numa grande volta. Mas lá está, da mesma maneira que se tivesse o Pogacar na UAE, eu diria que não haveria problema nenhum. Acho que aqui tendo o Roglic, também não vai haver esse problema. Se tirasse daqui o Roglic e pusesse, sei lá, o Jai Hindley, se calhar entre o Jai Hindley, o Martinez e o Vlasov já andavam todos à batatada, porque
não há aquela aura Ainda de que ser desses não todos, há só aura um de é ser que o já ganhou uma Roglic. grande volta, que é o Jai Hindley. Apesar Certo, de é verdade, mas também não ter estatuto de Primož Roglic. é isso. O Roglic é outro patamar, né? Já dizia o JJ. E quer ir ao recorde do Roberto Eras, não tenho dúvidas nenhumas que o objetivo dele agora é chegar às 4. Agora, não estou a dizer que é o objetivo da carreira, mas há de Então, já estar digo esta 100%. volta, pelo menos. Sim, é o objetivo desta Vuelta, claro, é vencê-la, chegar, igualar esse recorde de 4 vitórias na grande volta espanhola, e acho que tem não vou dizer que tem condições para isso, porque não sei como é que ele recuperou da lesão, ele até estaria escalado para participar em San Sebastián e não participou. Se Vamos a calhar ver. ainda bem, não é? Porque não correu bem às grandes estrelas do pelotão. Não. Ou O uma delas, Jonas pelo menos. acho que foi a filmar o grupo de trás, mas de resto correu. Não, mas a clássica San Sebastián é uma corrida que só ciclistas de outro patamar é que estão habilitados a vencê-la. Então aqueles que vencem por O 3 Marco vezes. Hirschi, não é? Não, os que vencem por 3 vezes. Os que vencem por 3 vezes. 3 vezes. Ai, passando à frente esta pequena provocação Sim. sobre o lateral esquerdo, Remco Evenepoel, Ah, ah, posso ir buscar a camisola ali atrás. não digam ao Jorge Pensei Jesus, que era o Mestre, no lateral esquerdo. senão ainda ficamos sem Remco Evenepoel no ciclismo, porque Jorge Jesus Certo, adapta qualquer coisa à lateral esquerda. não havia de ser o pior a adaptação que ele alguma vez Não, fez na não. carreira, o Jorge Jesus, mas Lembro-me passando. lembro do Melgarejo. Lembro-me do O Melgarejo. Bruno Cortês foi pior. Esse foi adaptado a jogador mesmo. Ok. Passando à frente e Vamos lá. voltando ao ciclismo, É, e voltando a falar aqui, não só de João Almeida, mas dos outros portugueses em prova, porque teremos na Movistar Nelson Oliveira, sempre um fiel gregário. Acho que às vezes não se faz justiça à belíssima carreira e ao belíssimo gregário que Nelson Oliveira é, e terá mais uma oportunidade de mostrar isso mesmo aqui ao serviço de Henrique Mas e Mário Quintana, que terão a companhia de nomes como Jorge Arcas, Ainar Rubio, Pelayo Sánchez e Oyer Lascano. Desta vez não lhe chamei Oscar Laiano. Teremos também na Education First o nosso campeão do mundo, Rui Costa, que faz aqui companhia a Richard Carapaz, que já dissemos que poderá ser um homem que vai lutar pelas vitórias, mas temos outra grande história para falar da Education, nomeadamente da despedida de Rigoberto Urán. Rigoberto Urán vai terminar a carreira em 2024, portanto esta será a sua última grande volta. Eduardo, Urán é um nome que vai deixar saudades também. No ano passado despedimos de nomes como Pino, este ano Ura. Bem, não sei bem o que dizer. Que dizer, não, também faltam palavras. É daqueles ciclistas que, para além do que faz na estrada, e fez muito, apesar de eu achar que nunca tinha chegado àquele patamar de primeiro nível, foi sempre um ciclista ali próximo do topo, mas que nunca conquistou uma grande vitória que o catapultasse para a imortalidade do ciclismo, digamos assim, mas foi um ciclista que se envolveu ali em lutas muito particulares e que até em grandes voltas chegou muito perto da vitória, mas para além disso tudo tem aquela parte extra desporto que nos conquista a todos. Um tipo 5 estrelas, como costumamos dizer. Os próprios colegas de profissão acabam por ir visitá-lo várias vezes à sua casa na Colômbia, para aproveitar a boa vida junto dele, porque de facto ele aproveita a vida. Por isso é um ciclista que deixa saudades, é um ciclista que inspira uma geração no seu país, é um ciclista que tem a tal aura, o estatuto dentro da IF, que ninguém pode reclamar, talvez a não ser o próprio Carapaz, e que é um ciclista de laços, é um ciclista de união. Nunca vimos o Rigoberto Urán envolvido em grandes polémicas. Quer dizer, polémicas. Ok, vou refazer aqui a minha. Olha que estamos em altura de Jogos Olímpicos. Não te esqueças Sim, dessa polémica. Rui, mas eu acho que foi uma situação. Sim. Supostamente provou-se que não se passou nada. Por isso. Não, sim, mas repara nisto. O meu discurso ia mais orientado no sentido de que
nunca ouvimos falar na sua vida de equipa, digamos assim. Não, e é muito grandes unânime. problemas, pelo Toda a contrário, é gente o unânime adora. Toda a gente o adora, é e verdade. normalmente até inspira os mais jovens e acaba por os ajudar 100%. bastante. Já vimos vários relatos sobre isso. Agora, nessa parte de seleções, Jogos Olímpicos, já sabemos como é que isto funciona, etc. Mas sim, é um ciclista que vai deixar saudades. Espero que lhe corra tudo bem nesta volta. O facto de estarmos, e acho que também já podemos divulgar isso, acho que não há problema nenhum, que vamos estar no sábado ao vivo e a cores a acompanhar esta malta em Lisboa, e que obviamente o Rigoberto Urán é um dos nomes que vamos procurar, porque temos a fazer também a nossa despedida, sexto momento, do Rigoberto Urán. E que é um ciclista que obviamente vai deixar saudades, e que foi um ciclista que marcou uma geração na Colômbia também, ainda antes de Bernal, etc. E que vai deixar naturalmente saudades aos fãs de ciclismo. Se quiserem despedir-se de Rigoberto Urán e tiverem a oportunidade de ir à estrada ver, vão. Tirem fotos, partilhem connosco, nós vamos gostar de ver. Como o Eduardo já disse, alguns membros da equipa Sexto Monumento estarão nas etapas, na primeira etapa, no contrarrelógio, em Lisboa. A mim, apanham-me ali na zona da batalha na etapa de domingo, que não posso juntar-me no sábado, mas vou à estrada no domingo dizer então adeus a Rigoberto Urán e, claro, torcer pelos outros corredores que vemos e que tanto entretenimento nos proporcionam ao longo do ano. Estamos a terminar e antes de irmos... falta fazermos então aqui habituais apostas para o pódio. Não vamos fazer muito mais que isso, lá está, não temos start list, coisas assim. Mas fazemos aqui as nossas apostas para o pódio da Vuelta. Eu ia pensar quem é que começar, mas eu vou começar, vou dar um exemplo, vou começar eu. Portanto, o meu pódio será Primož Roglič vencer a Vuelta, João Almeida em segundo. Se isto for ao contrário, estarei muito feliz da minha vida também. Em terceiro lugar, eu acho que vai ser aqui uma disputa, porque acho que a Adam Yates pode perfeitamente ganhar, na verdade até. Mas entre ele e o Carlos Rodrigues, mas eu vou apostar em Carlitos Rodrigues, a salvar aqui a honra do convento dos espanhóis. E agora? Sou Rui. Sei que o teu pódio se calhar não vai variar muito. Ou vai, não é? Não sei, eu no Tour, eu não sei se vocês estão recordados, eu no Tour, na minha aposta do podcast, que depois foi diferente do jogo, eu apostei no Adam Yates para ganhar a Volta à França, assim, naquela da UAE usar táticas e coisas do género. Por isso, eu gosto sempre de fazer apostas. Eu não estava no podcast, mas depois no nosso jogo das apostas eu não pus o Jonas Vingegaard sequer no top 10 porque eu achei que ele não ia terminar o Tour, portanto... Pronto. Por isso, também posso fazer aqui umas apostas, não vou pôr um Max Poole ou um Lennart Van Eetvelt no pódio, apesar de achar que vão fazer boas voltas. Vamos pôr um Richard Carapaz em terceiro. Ok. Não é escolhido, pá, mas eu queria... Isto assim vai ficar complicado, que depois a malta vai me bater. Okay, vou pôr o Roglič em segundo e o Adam Yates a ganhar a volta. Outra vez. Para mim já ganhou o Tour e a volta o Adam Yates. Por isso depois pode ser que no fim ganhe um colega do Adam Yates, não é? Como aconteceu no Tour. Ok, tu não queres dar azar ao João Almeida. Exatamente. Também não pus o Remco no pódio do Tour, caraças. E correu bem, isso correu bem. Fantasticamente. Ao João Almeida também. Exatamente. Eduardo, tu és por João Almeida no pódio, que eu sei. Vai para ele ganhar. Já ganhou, para ele já ganhou. O que é que acontece? Top cyclist. Acontece que você roubou o meu top 3. Então o que é que acontece? Como nós no sexto momento somos unidos pela diferença, o que é que eu vou fazer? Vou trocar e vou colocar o João Almeida em primeiro, claro, o Glitch em segundo e o Carlos Rodrigues em terceiro. Se me perguntares o que é que me custa fazer isto, nada, rigorosamente nada. Até é benéfico. E faz isso com um sorriso, não é, Eduardo? Sim. Um sorriso. Um sorriso amarelo. Exato. Mas acho que é um pódio que o Rui colocava o Carapaz, eu não me acredito, mas... eu também não, mas... Percebo a ideia de que... Eu também não me acredito.
Se é para ser sincero, também não me acredito muito. Percebo a ideia de que Pôs o Godu no. Eu já pus o gol no turno. No tour. mais fora de brincadeira, que haja ciclistas que possam ficar fora do top 10, top 5 e que se calhar não estamos agora a olhar para eles e que pelo facto de não terem orientado a sua preparação para a Vuelta, isso acontece muitas vezes na Vuelta, que possam passar pior e que acabem por nos parecer uma desilusão, e se calhar alguns destes ciclistas que colocamos aqui no top 3 podem ser um desses elementos. Não é um top 3, não é um pódio fácil de fazer na Vuelta, nunca é. E este não é diferente. Obviamente que aqui o hype de João Almeida e o facto de aquilo que ele fez nos últimos meses acaba por nos dar aqui uma ideia que pode finalizar de facto em top 3, mas acho que o Roglic é o senhor Vuelta e que tem uma palavra a dizer, principalmente depois da desilusão do Tour. Nós sabemos que a Red Bull, embora o contratou por um único e exclusivo motivo, que era competir no Tour e tentar dar-lhes alguma coisa dessa grande volta, não conseguiu. Vão apostar as fichas todas na Vuelta, e se o Roglic de facto estiver bem, talvez seja o maior candidato. Acho que isso, embora não sendo unânime, acho que é inteligente e racional dizê-lo de forma totalmente transparente e aberta, independentemente das nossas Preferências pessoais. Almeida, que são... Ora, e atenção, estás a falar isso do top 3 não ser previsível. Atenção ao Henrique Mas, que é outro que tem de salvar a época. e ganha sempre bónus na Vuelta, anda sempre muito mais que em qualquer outro lado. É daqueles que corrida da casa, uma pessoa esquece, ele lá aparece. Não treinam e de facto Mas acho que tem tudo para ser uma corrida aberta, engraçada, porque lá está, não temos aqui um Pogacar, um Jonas, nem sequer um Remco, que está no patamar abaixo, mas que poderia causar essa... E o Roglic acho que vai perdendo se calhar um bocadinho da aura de invencível. Acho que pode dar mais alento a malta a tentar jogar uma corrida diferente e tornar isto pelo menos uma volta, uma grande volta em que não tenhamos um candidato à geral a limpar 6 etapas e a fazer disto um passeio no parque. Um treino, exatamente. Espero que não, pelo menos, que seja mais aberta nesse sentido. Principalmente que a Red Bull, de facto, dê asas ao Roglic e não patins. Pelo menos para evitar quedas. Certo. São amortecedores. Nota final para dizer que teremos a começar no dia, não quero mentir, portanto deixem-me só confirmar, desculpa, e no dia 18 de agosto, o Tour de l'Avenir, em que Portugal vai estar representado. Portanto, temos aqui uma equipa que vai ter, na sua estrela maior, obviamente, António Morgado, mas teremos então Noah Campos, Gonçalo Tavares, Lucas Lopes, Alexandre Montes e Daniel Lima. Esse é um assunto que desenvolveremos noutros episódios deste podcast. O 2, lá está, já vai um bocadinho longo, mas temos aqui, na verdade, temos aqui mais para discutir. Se tivéssemos uma start list que nos permitisse analisar aqui potenciais candidatos a classificações secundárias, nomeadamente a classificação por pontos e a classificação na montanha. A classificação de melhor jovem, sabemos que Carlos Rodrigues, porque já aqui falamos dele, é o principal candidato. Dentro dos homens da geral, é provável que seja o que vai terminar em melhor posição, mas Matias Calmos, Isaac Autor, temos outros nomes fortes, mas Carlos Rodrigues é efetivamente o homem mais bem posicionado para levar a camisola da juventude desta Vuelta. Por nós, por esta semana, é então tudo. Já sabem que se nos quiserem acompanhar diariamente, a fazer o rescaldo de todas as etapas desta Vuelta, podem acompanhar-nos no Fuga de la Fuga, o podcast especial para patronos de acompanhamento da Volta à Espanha. Subscrevam no nosso site. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos. Teremos o nosso habitual jogo das apostas, que eu estava a tentar para o live, mas sem start list fica difícil, mas esperamos então pelos próximos dias que nos tragam mais confirmações de quem estará então à partida em Lisboa no próximo sábado. Obrigada por estarem desse lado, que continuem a ter uma excelente semana e a desfrutar então de serem campeões olímpicos.